A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Quero falar aqui hoje sobre o livro de Neemias, no seu capítulo 1. É muito interessante aqui essa passagem de Neemias, pois ela vai tratar de um homem que se posicionou mediante as suas angústias, mediante as notícias ruins ao qual ele recebeu. A Bíblia vai dizer que chegou algumas pessoas de Jerusalém até Suzã, ou seja, na Babilônia onde ele estava, e ele perguntou a um de seus irmãos, Anani, o que estava acontecendo lá em Jerusalém, e o seu irmão lhe deu uma notícia muito triste, que foi as portas de Jerusalém estão queimadas a fogo, e os seus muros estão derrubados, e as pessoas estão em grande aflição, os judeus que vivem lá. Então Neemias, ele se angustiou muito com essa notícia, mas o interessante aqui é que ele não se limitou a simplesmente só ficar chorando. Ele começou a buscar a Deus, ele começou a orar e a jejuar ao Deus do céu, como a palavra do Senhor diz. Ou seja, ele não simplesmente ficou só chorando, mas mediante a sua angústia, ele decidiu buscar a Deus, ele tomou um posicionamento, e é disso que nós precisamos nos posicionarmos. Mediante as nossas angústias e aflições, o posicionamento é uma das melhores coisas que o cristão ele tem que fazer. Mediante ao mundo que nos ataca de várias maneiras, nós temos que nos posicionar, mesmo que o mundo nos entristeça, que o mundo entristeça a Deus, nós temos que nos posicionar, porque é Deus quem comanda as nossas vidas. E nós temos que pregar esta palavra a cada dia, pois nós sabemos que o inimigo ele é terrível e vai tentar de todas as maneiras tentar nos parar, mas não podemos. Mediante a essa notícia, Neemias ele vai buscar a Deus, vai buscar uma resposta a Deus. Ele colocou no seu coração de ir até Jerusalém e reconstruir aqueles muros. O interessante aqui, meus irmãos, é que Deus não falou diretamente com ele, não o enviou. Ele colocou no seu coração que deveria ir até Jerusalém e consertar aqueles muros. E assim ele fez. Ele foi até o rei, pois ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Ele era o copeiro, uma das funções mais importantes que tinha naquela época. Era uma das funções de maior confiança do rei, pois o copeiro ele tinha uma função de tomar primeiro o vinho do rei, e se estivesse envenenado, o rei não correria o risco de morrer, mas quem morreria era o copeiro, e por isso era uma das funções mais importantes daquela época. E Neemias assim o fez. Provou primeiramente o vinho do rei e depois deu a ele para tomar. Mas o rei notou que no semblante de Neemias estava triste. Então o rei perguntou para ele: por que está triste, Neemias? Isso não pode ser tristeza senão de coração. Ou seja, o rei conhecia muito bem Neemias, ele nunca havia estado triste na presença do rei. E naquele dia que ele foi até o rei, ele estava muito triste e penalizado por conta dos acontecimentos que ele soube através do seu irmão Anani, de que Jerusalém estava passando. Então ele fala ao rei: ó, vive para sempre o rei. Como eu poderia não estar triste, sendo os sepulcros onde os meus pais foram enterrados, a minha cidade está tomada por uma destruição, suas portas queimadas a fogo e seus muros derrubados. Como eu não estaria triste? Aí o rei, meus irmãos, ele diz: o que me pedes agora? Ele juntamente com a rainha. E Neemias pede para que ele o envie a Jerusalém, para que ele pudesse ir lá e consertar aqueles muros. Esse
era o sinal que Neemias estava precisando. O rei então consentiu juntamente com a rainha, e Neemias ele apontou um período de dias que ele iria ficar lá, mas iria retornar novamente a Suzã, a fortaleza, o palácio do rei na Babilônia. Então assim o rei consentiu, mas agora o rei envia ele não como copeiro, mas ele envia Neemias como um representante, como um governador. E Neemias assim ele pede cartas ao rei, para os governadores da além do rio, e também pede cartas para o guarda florestal do rei, para que dê a madeira, para que ele pudesse ir até lá, a Jerusalém, e consertasse as portas. E assim o rei consentiu, e Neemias assim foi, chegando em Jerusalém, ele sai e vai contemplar os muros e as portas que estão totalmente destruídas. Mas lá havia uns homens, inimigos de Deus, que não queriam o bem de Jerusalém e começaram a se levantar contra Neemias. Vemos aqui, meus irmãos, a ação do inimigo. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se levanta para fazer aquilo que Deus colocou em seu coração, o inimigo ele se levanta. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de vitória, que nunca perdeu uma batalha. Mediante as tuas lutas e provações, mediante ao inimigo tentando te destruir, te derrubar, você não vai ceder ao inimigo, mas você vai lutar, buscando a Deus em todo o tempo, porque Deus é quem nos concede a vitória. Então os inimigos de Neemias, quando ele falou a que veio, ele disse que veio consertar aquilo que estava destruído em Jerusalém. Naquele momento, Sanbalate, Gesem e Tobias começaram a se levantar. Mas Neemias disse uma das frases muito interessantes aqui. Ele diz: o nosso Deus, o Deus dos judeus é quem nos fará prosperar, mas vocês não têm parte nem com a história, nem com essa cidade de Jerusalém. Neemias já estava avisando a eles que eles não tinham nenhuma parte com a história de Jerusalém. Então Neemias ele convoca as pessoas dali daquele lugar, os sacerdotes, a todas as pessoas, e começa a consertar a cidade, começa a consertar os muros. E a partir do momento que Neemias inicia, os inimigos eles se levantam novamente, dizendo: os muros já estavam pela metade construídos. Ainda que venha uma raposa e tocar nesse muro, ele vai derrubar. Então Neemias vai orar a Deus. Neemias nos ensina muito, meus irmãos, sobre o poder da oração. E Neemias ora a Deus dizendo que caia sobre eles o seu próprio opróbrio, ou seja, que isso que eles estão fazendo, essa zombaria, que recaia sobre eles mesmos. Então Neemias aqui ele nos ensina que o poder da oração é muito importante na vida do crente. Mediante aquelas afrontas, Neemias ele foi orar a Deus, e Deus ele fez assim maravilhas naquele lugar. Mas Deus operou, porque Neemias ele teve um posicionamento. Ao invés de ele ter ficado lá em Suzã, na Babilônia, ele decidiu vir para Jerusalém, tomar um posicionamento e consertar os muros. Naquela época, uma cidade sem muros era uma cidade fragilizada, qualquer um poderia entrar, qualquer um podia fazer qualquer coisa. Mas quando os muros de uma cidade é levantada, ela tem uma fortaleza. Glória a Deus. Então, mediante as suas angústias, lutas e aflições, tome uma posição. Não permita que o inimigo venha colocar na sua mente que você não consegue, porque Deus, ele é quem garante a vitória do ser humano, do crente. Mas ele só garante a vitória do crente que estiver firme, buscando ele todos os dias e buscando a sua verdade bíblica. O mundo ele está aí para tentar nos destruir. O mundo ele está aí para tentar nos distrair daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, que é a presença de Deus. Mas neste dia, tome um posicionamento e busque a Deus verdadeiramente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.